Abra sua Bíblia comigo, Colossenses capítulo 1. Vamos lá. Quantos querem ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus? Amém? Então pegue a sua Bíblia, abra aí a sua Bíblia em nome de Jesus. Colossenses capítulo 1. Deus vai falar conosco, como falou hoje pela manhã. É a mesma mensagem. E eu creio que o Espírito Santo tem algo para fazer na nossa vida, para continuar fazendo. Nós vamos continuar falando um pouco mais sobre a questão da maturidade e como é feliz a pessoa madura e como é infeliz a pessoa imatura. Está entendendo isso, não? Porque a pessoa imatura, ela dorme de um jeito e acorda de outro. É a pessoa que, não sei nem se ela tem pavio, né? Ela explode, ela perde as bênçãos, ela toma decisões precipitadas, ela fala o que não deve, ou fala na hora que não deve falar, ela reage à situação e ela é dominada por ela, e não ela age na situação e domina as situações. Ela é ofendida e ela devolve com ofensa. Falta de estrutura, de maturidade. E como é bom quando a gente chega num momento na vida em que a gente vai alcançando essa estatura do varão perfeito que é de Jesus. Estamos no caminho, nos aperfeiçoando a cada dia na nossa vida cristã, na maturidade. E a gente vai olhando que determinadas coisas, elas não te atingem mais, não porque você é maior ou melhor, mas porque você entende, né? A vida é assim. E aí você começa a desfrutar do melhor da vida. Quantos querem desfrutar do melhor da vida? É tão bom, né? E eu vi uma jovem aqui tão nova, mas com uma experiência, com uma maturidade muito grande. Colossenses capítulo 1, quem está comigo diga amém. Versículo 26. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, diga comigo assim: Cristo em mim, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de apresentarmos todo homem o quê? Perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Obrigado, Deus, pela leitura da tua palavra. Obrigado porque o teu Espírito está aqui, o Espírito da profecia. E, ó Deus, eu quero declarar cada um aqui tendo a sua mente iluminada, Senhor, clareada, desobstruída, para entender a tua palavra e para colocá-la em prática e desfrutar dela e abençoar outros com essa mesma palavra. Fala conosco, diga assim comigo, igreja: Espírito Santo, fala ao meu coração nessa noite, em nome de Jesus. Paulo está aqui escrevendo à igreja dos Colossenses, e ele entra aqui falando um pouquinho sobre a sua missão e a questão do Evangelho. Ou seja, ele fala de um mistério, e ele começa dizendo assim, dentro do contexto que ele está falando: o mistério que estivera oculto dos séculos. E ele fala assim no versículo 27, qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Então ele está falando de um mistério. E que mistério é esse? O que esteve oculto no passado e que não foi revelado aos nossos irmãos antigamente, e que agora ele está dizendo que foi revelado aos gentios, foi manifesto aos santos. Que ministério é esse? Que mistério é esse? E aí ele conclui dizendo: isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. A esperança da glória. Ele está dizendo que Cristo, quando Ele está em nós, há esperança para todas as coisas. Quando Cristo habita em mim, eu tenho esperança.
quando Jesus se revela no meu coração e eu o convido para entrar na minha vida, essa experiência começa a produzir em mim algo maravilhoso. E esse algo maravilhoso ele escreve no outro versículo: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando. Olha só, anunciar, advertir e ensinar a todo homem em toda sabedoria, a fim de apresentarmos todo homem perfeito em Cristo. Se você olhar a palavra perfeito, você fala, estou fora, nunca vou chegar nisso. Mas no original a palavra perfeito aqui é maduro. É a pessoa que tem o Espírito Santo dentro dele. Então a maturidade do Senhor vive nele. E ele diz assim: e eu estou aqui anunciando, advertindo, ensinando, para apresentar todo homem perfeito a Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em mim, numa vida abundante nesse mundo. Cristo em mim, na convicção de que um dia estaremos com Ele na glória, na doxa, né? Como foi falado pelo pastor Eugênio. Estaremos com Ele. Quem vai estar na glória com o Senhor, em nome de Jesus? E você vai entrar pelos portais da glória. Amém? E nós vamos estar com Ele por toda a eternidade, de séculos em séculos, de eternidade a eternidade, em nome de Jesus. E ele continua dizendo no versículo 29, para isso é que eu também me afadigo. O que é se afadigar? Esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia daquele que opera eficientemente em mim. Então, alguém que opera nele, que é o Espírito Santo, é Cristo nele, e ele está dizendo assim: e eu me afadigo, eu me esforço para anunciar, para divertir, para ensinar a todo homem, e para apresentar todo homem perfeito a Cristo, ou seja, maduro em Cristo. Tem um outro texto que você não precisa abrir. Ele diz assim lá em Gálatas 4: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Ele está falando de uma formação de Cristo em mim. Uma coisa é eu ter Cristo em mim pela salvação, a outra coisa é Ele, Cristo, ser expresso através de mim, haver a expressão de Jesus através da minha vida. É Jesus tomando todos os espaços, sendo formado em mim. E ele está falando, e eu trabalho. E aqui em Gálatas ele fala assim: eu sofro dores de parto. As mulheres sabem muito bem o que é isso. O que é uma dor de parto? Ele está falando de uma luta, de um afadigar, de um esforçar-se, de uma dor, para que Jesus seja formado no povo, nas pessoas. Ele está falando do objetivo que ele tem maior, de que Jesus seja formado em ti. E aí ele fala assim: o mistério é esse, Cristo em vós, a esperança da glória. É quando Jesus e o brilho dele toma conta da minha vida. É o Moisés que sobe ao monte e fala com Deus durante 40 dias e 40 noites e sai com o rosto brilhando. É a presença do Senhor em mim que faz com que isso resplandeça através da minha vida. É Jesus subindo ao monte junto com seus 3 discípulos, e lá o seu rosto ele é transfigurado pela presença do Pai. Ele está falando de um Cristo que não é apenas falar de boca para fora, mas ele é vivido, porque ele é internalizado e ele toma toda a minha vida, todo o meu ser. Maturidade nada mais é do que Cristo em vós. É Jesus se expressando através da sua vida e da minha vida. Quantos querem isso em nome de Jesus? Porque uma coisa é dizer que eu creio em Cristo, a outra coisa é Jesus se expressar através das minhas atitudes, da minha maneira de ser, da minha maneira de pensar. Inclusive quando lá em Coríntios capítulo 3, Romanos capítulo 12, perdão, ele está falando de uma transformação. Ele diz assim: não vos conformeis com este século. Ele diz assim: coloque o seu corpo, o teu culto é você oferecer o seu corpo diante do Senhor,
que é o culto racional, quando você oferece toda a sua vida para que Ele habite em você e se manifeste. E Ele diz assim: não vos conformeis com este século, não se amolde, não se deixe amoldar por este mundo, não tome a forma do mundo, mas transformai-vos. O que é transformar-se? O que é a palavra transformação? Ele fala, a palavra transformar é uma mudança de mente, de maneira de pensar. Transformai-vos, mude a sua forma de pensar e tome a forma de pensar de Cristo. Pense como Ele, porque quando você pensa como Jesus, você vai agir como Ele. Amém? Não? E Ele diz, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem gente que está feliz de conhecer e de viver a boa vontade de Deus, mas ele esquece que tem a agradável e a perfeita vontade de Deus. Isso exige de nós uma renúncia e uma expressão de Cristo através da nossa vida. Quem está entendendo o que o Espírito Santo está falando? Amém? Não? Transformar através da mudança da minha mente. Quando eu começo a pensar diferente, quando ele fala Cristo em vós, é Cristo sendo visto em mim. A pergunta é, quando alguém olha para mim, olha para você, ele vê o quê? Quando ele vê uma atitude carnal, ele vai ver a carne. Quando ele vê uma atitude estúpida, uma atitude descontrolada, uma maneira de falar agressiva, uma humilhação a alguém, uma desonra a alguém, é isso que a pessoa está vendo. Porque nós conhecemos a pessoa pela maneira que ela age, por aquilo que ela fala. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Se o coração está cheio de Jesus, só vai sair coisas de Jesus através da minha boca e através das minhas atitudes. Você quer isso ou não? E isso, irmãos, começa como? Em casa, com a minha esposa, com o meu esposo. Começa com meus filhos. Começa com os meus amigos, meus parentes, com meus colegas de trabalho. Começa no momento em que eu subo no ônibus para trabalhar. Começa no momento em que eu vou abastecer. Ou vou num restaurante e a maneira como o garçom me atende. E muitos, por estarem pagando, aí humilham as pessoas. É assim que Jesus vai ser visto em nós. É assim que Jesus começa a formar. Eu começo a tomar a forma de Cristo ao invés de tomar a forma do mundo. E não é jeito. Ou eu me amoldo ao mundo, ou eu me amoldo a Cristo. Não há meio termo, queridos. Na vida cristã não há coluna do meio. Ou é de um, ou é de outro. Jesus fala, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Não há meio termo. Eu sou meio por Jesus e meio pelo mundo. Então você não tem lado. Amém? Não? No cristianismo não tem muro. Ninguém fica em cima do muro. Tem que decidir. E eu quero falar um pouquinho, nessa noite, sobre 3 expressões de maturidade. Amém? Não? Então, para que eu seja perfeito e maduro em Cristo, para que Cristo seja formado em mim, para que Ele seja visto em mim, para que eu não tenha a forma do mundo, mas a forma de Cristo, a minha mente tem que ser mudada, a minha forma de pensar tem que ser mudado, e isso é maturidade, e isso é Cristo em mim. Quem entendeu isso? Amém? E eu quero falar sobre 3 expressões de maturidade, 3 expressões de Cristo em mim, 3 manifestações da vida de Cristo em mim. Abra comigo Mateus capítulo 4, vamos lá, por gentileza. Quem está comigo, diga amém. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito para onde, gente? Para um restaurante? Para um resort? Para ser tentado por quem? Quem está comigo aqui, diga amém. Diga assim, eu estou aqui. Para ser tentado por quem, gente? Ninguém gosta de falar nele, mas ele existe. Vira para o teu irmão assim, não adianta, ele existe. E depois de jejuar, quantos dias? 40 dias e 40 noites, teve o que, gente? Fome. Olha para mim aqui, por gentileza. Jesus teve fome por quê? Porque não comeu. Amém, não? Eu estava ouvindo esses dias uma mensagem de uma coreana, falando sobre oração. Inclusive fiz aí uma convocação. Nós começamos 1 hora de oração a partir de amanhã, das 6 às 7 da manhã, né? Se você quiser, entra nessa, vai ser bênção. 1 hora de oração, e lá tem os motivos, né?
vale a pena. E ela estava dizendo assim: se você quer conhecer quem é o homem, você vai conhecer depois de 3 dias com fome. Ele vai virar um bicho. Tira a comida do homem, ele esquece todo mundo, e ele vira um... Tem gente por muito menos, né? Aí o marido chega em casa: bem, cadê a janta? Eu não fiz ainda. Por que não fez a janta? Aí o bicho vira um... porque não fez a janta. Ao invés de falar assim: minha querida esposa, amada, eu vou te ajudar a fazer a janta. Quantos homens assim nós temos aqui em nome de Jesus? Minha flor, nós vamos fazer a janta juntos. Amém, não? Mas Jesus, quando ele, depois de 40 dias e 40 noites, teve fome. Irmãos, a primeira coisa, a primeira característica que eu quero falar nessa noite, expressão de Jesus em mim, é que a pessoa madura, a pessoa que Cristo foi formada nela, ele vence as tentações. Amém, não? E você e eu seremos tentados. Queira você ou não, você será tentado. Todos nós somos tentados. Ninguém escapa disso. E a tentação, ela vem. E ela vem nos momentos de maior necessidade. Jesus, depois de 40 dias, teve fome, irmãos. Ele queria comer. Aí chega o tentador, chega o diabo. E ele fala assim: se você é filho de Deus, é fácil para você. Você tem poder. E ele tinha mesmo. Transforma essas pedras em pães. Pronto, você come, resolveu o problema. O que ele quer dizer nisso é que o inimigo, ele vai usar as situações mais necessárias na nossa vida. Eu estou falando de comida, gente, de coisa de primeira necessidade. Não estou falando de comprar um carro, uma casa. Eu não estou falando de você comprar um sapato novo. Estou falando de comida. Comida. E aí Jesus olha aquilo e fala: pá, está vindo uma proposta indecente. E aí no versículo, dá uma olhadinha comigo, no versículo 3. Então o tentador, aproximando-se, disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pães. E Jesus respondeu: está o que? Escrito. Jesus ele não é vencido pela força da carne, pela necessidade humana. Nem só de pão, vamos falar junto? Nem só de pão viverá o homem. Está escrito. Não só de pão, né? Está aqui. Não só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de quem? Do Senhor. Um dia, Esaú chegou do campo, esfomeado. Jacó, seu irmão gêmeo, estava fazendo uma comida, e ele chegou esfomeado e falou: me dá um pouco disso. Jacó, muito esperto, falou assim: tá bom, eu dou, mas renuncia o teu direito de primogenitura. Irmãos, renunciar o direito de primogenitura era renunciar toda uma promessa de Deus, espiritualmente falando, e renunciar toda a herança, porque toda a herança ia para o primogênito. E aí o pai distribuía outras coisas para os demais filhos, mas o grosso do negócio ia para o primogênito. E ele fala: eu estou morrendo de fome, o que me vale o direito de primogenitura? Tá bom, o direito de primogenitura é teu. Aí pegou o cozinhado lá, comeu e foi embora. E diz a Bíblia, e ele se vendeu pelo direito de primogenitura. Ele diminuiu o poder de Deus, desprezou, diz a palavra, o direito de primogenitura, desprezou a bênção de Deus. Ele permitiu que a sua necessidade natural fosse maior do que a promessa de Deus. Ele sucumbiu à tentação, mas Jesus venceu o tentador e venceu pela palavra, porque a maturidade de Jesus, o Espírito que estava sobre ele, foi muito maior do que a sua necessidade física. Tipo assim, eu morro, mas eu não me dobro diante das minhas vontades naturais. E quantas pessoas estão sofrendo por isso? Aí eu penso, não só na sua necessidade de fome, mas nos seus olhos. Um dia estava Abraão e Ló, e aí deu um problema lá nos negócios deles lá. Abraão virou para Ló e falou assim: se você for para a direita, eu vou para a esquerda, porque vamos parar de brigar. Não que eles tinham problema, mas os pastores estavam com problema. Aí diz que Ló olhou toda a campina do Jordão, super verde, super fértil, e falou: eu vou para lá, seduzido pelos olhos. Só que aquele caminho era o caminho para Sodoma, e Abraão foi para o outro lado, e Deus sustentou Abraão.
E lá em Sodoma, ele perdeu tudo que ele tinha, porque a cidade toda foi destruída. Ele saiu de lá, ele, a mulher e as filhas, e assim mesmo perdeu a mulher no meio do caminho. O que eu quero mostrar para os irmãos é que nós vamos ser tentados na nossa necessidade, nos nossos olhos, nos nossos apetites, na área sexual, na área natural, na área de trabalho. Você vai receber algumas propostas de trabalho que são ilícitas. Vão tentar contaminar o seu dinheiro com coisas ilícitas. Você vai ser tentado no seu trabalho, quem sabe por um homem, por uma mulher. Você vai ser tentado na rua. Alguém vai cruzar a sua frente, vai atravessar no sinal vermelho. Você vai ser tentado e eu também. E como é que nós vamos reagir a essa tentação? Interessante que, na continuidade aqui no verso 6, acompanhe comigo. Aí o diabo leva a cidade santa, lá em Jerusalém e tal, no templo, e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenarás a teu respeito, para que te guardem, eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Salmo 91 diz isso. Nós conhecemos Salmo 91, um dos salmos mais lidos, mais conhecidos. Ele usa o salmo mais conhecido desde essa época, e ele fala: olha, atira-te daqui abaixo, está escrito. Irmãos, isso quer dizer que muitas vezes as pessoas vão usar a própria Bíblia para te tentar, para te levar a distanciar de Deus, para te levar ao pecado. Cuidado com o que você ouve, cuidado com o que está sendo pregado aí na mídia. A questão é que muitas vezes nós não ouvimos aquilo que devemos ouvir. Nós queremos ouvir aquilo que nós queremos ouvir. Vocês estão entendendo? Não é o que eu preciso, mas é o que eu quero. E você vai achar na mídia isso, o que você quiser. A questão é como que eu vou lidar quando as pessoas manipulam e subtraem da palavra de Deus determinados versículos fora de contexto para apoiar um desejo humano, um pensamento humano. Irmãos, eu não tenho que pensar, presta atenção no que eu vou falar aqui, olha aqui para mim, por gentileza. Eu não tenho que pensar e buscar na Bíblia um apoio ao meu pensamento. Eu tenho que pensar o que a Bíblia está dizendo. Quem comanda é a palavra, não sou eu. O problema é que eu tenho uma questão, um pensamento, e eu vou buscar na Bíblia. Eu não quero dar dízimo agora, então eu vou buscar na Bíblia textos que eu não preciso dar dízimo. Eu não quero ir na igreja, porque lá na igreja fizeram isso comigo, tal coisa. Eu começo a buscar na Bíblia textos para apoiar a minha vontade humana, a vontade da minha carne. E começo a buscar argumentos bíblicos para eu não fazer isso, não fazer aquilo. Aí nasce a Bíblia, como que é aquela Bíblia dos gays? Tem um nome lá? Esqueci o nome dela. Aí muda-se a Bíblia para adequar aos meus apetites. E sempre foi assim. Satanás está tentando Jesus nesse momento, usando a palavra. E era legítimo, está escrito Salmo 91. Mas Jesus sabia que na outra passagem, que em Deuteronômio capítulo 6, versículo 16, diz assim: não tentarás o Senhor teu Deus. A Bíblia é todo um conjunto. Eu não posso separar um livro do outro. Todos eles se relacionando. Quando eu olho para a palavra, eu tenho que ver o contexto daquilo. Amém, queridos? A terceira coisa que acontece aqui, no versículo 8: levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei, se prostrados me adorares. Agora ele está tentando seduzir Jesus pela autoridade, pelo ganho, pela projeção, por aquilo que um dia Adão e Eva entregou nas mãos de Satanás lá no Éden, lá atrás. E ele fala: eu sou o príncipe deste mundo, e se você se prostrar diante de mim, eu vou te dar isso. E quantos têm se prostrado diante de um demônio, de um espírito chamado Mamon, do dinheiro, da projeção, negando a sua fé em Cristo? O que me chama a atenção naquilo que aquela moça falou ontem à noite, ela fala assim: não se dobre diante de
qualquer outra coisa a não ser diante do Senhor. É aí que eu me dobro. Queridos, de uma forma ou de outra, o inimigo vai tentar te contaminar, e você vai ser tentado pelo inimigo, pelo diabo. A tua carne vai desejar alguma coisa, o mundo te oferece outras coisas. Aí Jesus responde: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Eu não me dobro diante de você. Eu não vou abrir mão dos princípios que eu aprendi na palavra de Deus para ganhar uma projeção, para alcançar alguma coisa a mais numa empresa, ou para conseguir qualquer outro benefício. Eu não abro mão disso, em nome de Jesus. Estava orando com o irmão agora há pouco. Ele está à frente de um grande projeto aqui em Campinas, e o projeto ele acabou saindo agora para a conclusão. Foi publicado, e alguém chega e fala assim: por que meu nome não está aí? Porque quer recompensa. E o projeto foi concebido mediante alguma coisa muito bem estruturada e santa para beneficiar o povo. O que você vai fazer? Você não vai abrir mão e vai deixar o problema com o Senhor. Não vai se dobrar. Mas se você não me der aí alguma coisa, uma propina aí, alguma coisa, não molhar minha mão, o negócio não sai. Não, o meu Deus é maior, ou o nosso Deus é menor, ou nós precisamos de fazer isso para conseguir as coisas. Nós não podemos reduzir Deus a isso. E você vai ser tentado, mas a pessoa onde Cristo está sendo formado nela, maduro, em nome de Jesus, ele não vai ceder às tentações. Cuidado com os olhos, com os desejos, com o mundo. Cuidado com as coisas que o inimigo tenta com você. Segunda coisa que expressa essa maturidade, essa formação de Jesus em nós, Lucas capítulo 13. Vai lá comigo, por gentileza. Lucas 13, 7 diz assim, quem está comigo aí, diga amém. Pelo que disse ao viticultor, o homem que tinha uma plantação de uvas, na qual tinha uma figueira no meio dessa plantação. Pelo que disse o viticultor ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Por que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele respondeu: Senhor, deixai ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. A segunda coisa que expressa essa formação de Cristo em nós, essa maturidade, é eu saber esperar, é eu não ser precipitado. Quantos de nós, por causa da precipitação, nós acabamos comendo o fruto verde e amarramos a boca? Estamos com sabor amargo na boca. Não soube esperar a hora de falar. Eu não soube esperar. Não soube esperar para agir, e aí agir precipitadamente. E aí as coisas não aconteceram. O que está acontecendo aqui é que essa figueira plantada no meio, que estava lá no meio de uma plantação de uvas, ele foi procurar fruto, não achou. Ele falou: arranca esse negócio daí, vamos plantar outra coisa nesse lugar. Ele falou: não, espera um pouco. O que ele disse? Espera um pouco, vamos tratar, vamos adubar. Irmãos, às vezes nós queremos colher os frutos sem nos esforçarmos para adubar aquilo. Às vezes nós arrancamos sem esperar a hora certa. Às vezes nós julgamos precipitadamente e cortamos aquele relacionamento, aquela pessoa da nossa vida, como que se corta qualquer coisa, como que se joga fora uma veste, porque nós não temos paciência para esperar a hora certa. E esse viticultor, ele falou assim: espere um pouco, vamos tentar mais um pouco. Amém? Não? Vamos dar tempo ao tempo, vamos adubar. O que ele está dizendo? Mude você, mude as suas atitudes, mude a sua maneira de falar.
quando chegar em casa e a casa não está legal, você fala assim, vamos nós dois aqui dar uma ajeitada nessa casa. Amém? Não? Você chega em casa, não tem janta, você fala assim, bem, vamos jantar fora. Mas não fala para ela, você paga, né? Paga você, né? Cadê o cartão? Passa o teu, depois eu te pago, nunca mais, né? Já era, né? É mudar a nossa maneira de ser, irmãos. É mudar a nossa maneira de reagir, saber esperar. Amém? Não? Amém? Diga a pessoa que está ao seu lado, diga assim, você vai melhorar muito. Amém? Quem vai melhorar aqui em nome de Jesus? Vira para o outro e fala assim, tem paciência comigo. Tenha paciência comigo. Senão fica que nem o Chaves, né? Ninguém tem paciência comigo, né? Existe um outro texto que você não precisa abrir, que diz assim, lá em Mateus 13. Ele diz assim, abri errado aqui. Mateus capítulo 13, no verso 30, diz assim. Não precisa abrir não, eu vou ler para você. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita, e aonde, queridos? Vocês estão comigo, não? Deixai-os crescer, 13:30. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita, o que eu falei? Tempo da colheita, direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. O que está acontecendo? O Senhor foi lá, semeou o campo, cheio de trigo, o trigo nasceu, mas daqui a pouco começou a nascer um negócio estranho no meio. Aí os servos desse Senhor falaram assim, o Senhor não semeou boa semente no teu campo, porque tem joio, tem erva daninha ali. Ele falou assim, não, eu semeei boa semente, o inimigo fez isso. Quem que fez isso? O inimigo fez isso. Jogou outra semente ali, que não é a semente do trigo. Aí os servos falaram assim, Senhor, vamos arrancar então o joio. Ele falou assim, para um pouco, não arranque agora, espere ele dar o quê? Diga comigo, fruto. Espere ele dar o quê, igreja? Fruto. E aí, o fruto do trigo é diferente do fruto do joio. Na hora do fruto é inconfundível. Então aqui ele não foi precipitado, ele esperou com paciência aquele joio crescer e distinguiu, discerniu o que era e o que não era. Chegou na época das espigas, ele pegou, tirou o joio e recolheu, queimou o joio e recolheu o trigo nos celeiros. Se ele tivesse sido precipitado, ele teria arrancado muito trigo nessa história. Quem entende o que eu estou falando? Amém? Não? Quantos trigos nós arrancamos? Por falta de paciência, por falta de maturidade. Quantas atitudes nós tomamos porque nós não soubemos esperar a hora certa? Amém? Não? Irmãos, eu tenho um temperamento um pouco forte, e eu sei os meus limites. E eu sei que se eu falar alguma coisa no momento que eu não estou bem, não vai ser bom. Eu vou me arrepender daquilo que eu falei. Então eu tomo uma decisão, eu espero, aguardo. Eu o quê? Espero. E ela espera. Tem paciência, porque eu não quero ofender. Alguém quer ofender alguém? E a gente espera para conversar depois. Amém? Não? É aquela hora que você fica entre falar ou não falar, agir ou não agir. Alguém aqui já resolveu algum problema dando um murro na mesa? Não? Alguém aqui já resolveu algum problema ferindo a pessoa, atacando alguém fisicamente, verbalmente alguém? Só se arrepende depois, porque não é por aí que as coisas vão, não é esse viés que nós vamos resolver as situações. Eu tenho que aprender a esperar, não é precipitado. O fruto do Espírito é longanimidade. A primeira expressão de amor, 1 Coríntios capítulo 13 diz que o amor é o que, gente? Paciente. Quantos de nós, na nossa impaciência,
Sansão, por causa da sua impaciência, e porque uma mulher ficou torturando ele para falar do segredo da força dele, ele acabou cedendo e acabou sendo morto, porque ele falou algo que não deveria falar, por causa da impaciência. Quantos de nós já falamos alguma coisa um dia e depois nos arrependemos de ter falado? Quem aqui? Pode levantar a mão do teu irmão que ele já falou. Você levanta a mão, hein, rapaz? Você já falou sim. Porque na hora do quente da situação nós falamos o que nós não deveríamos falar. Graças a Deus, eu disse o quê? Pelo arrependimento e pelo perdão. Senão seria impossível os nossos relacionamentos. Porque o perdão, ele cancela o pecado. O arrependimento leva ao cancelamento do erro do pecado. Que nessa noite, em nome de Jesus, todos nós tenhamos essa expressão de Jesus em nós. A paciência em nome de Jesus. De não desistir das pessoas. Discernir o que é um, o que é outro. Não tem jeito, irmãos. Não se colhe maçã de um pé de abacate. Pé de abacate vai dar o quê? Então pelos frutos você conhece. Aguarda, vamos ver o fruto que dá. Por isso que é bom caminhar junto, né? Eu estou me relacionando com o Marquinho e ele está se relacionando comigo. Como que eu vou demonstrar quem eu sou? Pelos frutos. Mas que hora que você mostra os frutos? Na hora boa ou na hora ruim? Hã? Na hora ruim, irmãos. Porque na hora boa todo mundo é bonzinho. Enquanto o Marquinho está tudo certo comigo, está tudo bem. Eu quero ver a hora que a gente dá um encontrão, a hora que eu não pago o escritório. Pronto, ele é dono do escritório. E aí eu não pago, e a coisa está difícil, ele está precisando de dinheiro, eu não tenho como pagar, e a coisa está ruim. Como é que nós vamos resolver essa agora? Vai virar a cara comigo? Eu vou virar a cara com ele, nós vamos sentar e resolver a situação. Esperando a hora certa, o tempo certo. Amém? Quem aqui quer aprender isso em nome de Jesus? A não ser precipitado, a ser paciente. Último lugar, Provérbios capítulo 8, verso 11, diz assim: porque melhor é o que, igreja? A sabedoria do que o que, igreja? Joias. O que o mundo fala? Melhor é a sabedoria ou melhor é as joias? Mas ele está dizendo, melhor é a sabedoria. E de tudo que se deseja, tudo que eu quero, tudo que você quer, nada pode se comparar com ela, com a sabedoria. Então a sabedoria, irmãos, é o elemento mais desejado que nós devemos ter na vida. Acima de tudo que temos, que somos, queremos a sabedoria. A sabedoria, agora a sabedoria falando, é Deus falando, é Jesus falando com você e comigo. Habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. A sabedoria, ela habita com a prudência. A prudência é irmã da sabedoria. Eu não vou ser imprudente. Versículo 13: o temor do Senhor consiste em aborrecer o que? O mal. Que mais? A soberba. Que mais? A arrogância, o mau caminho e a boca perversa. O que ele chama de mal? A soberba, a arrogância e o mau caminho. O orgulho, a arrogância, o caminho errado, a boca desenfreada, a boca que fala, irmãos, se nós conseguimos dominar as palavras, nós conseguimos dominar todo o nosso corpo. A Bíblia diz que as palavras é como o leme de um navio. Um grande navio, ele é dirigido por um leme incomparavelmente menor. Assim é a nossa língua, um pequeno órgão, e ele compromete ou ele abençoa as pessoas. Amém? Não? Mas quando eu tenho maturidade, eu consigo controlar através do temor do Senhor. A terceira coisa que eu quero falar, que é a expressão de Jesus em nós, de maturidade em nós, é temor de Deus. Temor de Deus não é medo de Deus. Quem pode dizer amém? Não é, meu Deus, fazer isso que vai me punir. Não, temor de Deus é igual ao amor que eu tenho por Ele. O temor de Deus está em mim, e quando Jesus vive em mim, Ele é formado em mim, e eu expresso o temor através do meu amor. Por que eu temo? Porque eu amo. E a Bíblia diz que o temor, presta atenção, eu estou terminando agora, ele tem duas expressões, o temor de Deus. A primeira expressão do temor de Deus é a sabedoria. Só tem sabedoria quem teme a Deus. Amém? Não?
Você quer ter sabedoria? Tema a Deus. O que é sabedoria? Sabedoria é você utilizar de forma sobrenatural o teu conhecimento, ou às vezes a ausência dele no momento de crise. Então chega duas mulheres com 2 filhos, uma deita em cima do filho, acaba morrendo à noite, e aí ela pega, coloca para o lado dela, e chega para o rei Salomão e fala assim: olha, esse filho é meu. A outra fala: esse filho é meu. Não, o morto é dela. Não, o morto é dela. E ficou um rolo. Como é que decide agora de quem que é o filho daquela criança? Não tem programa do ratinho para saber isso, né? Não tem DNA. Aí Salomão olha, o homem sábio. Um homem o quê? Traga a criança aí, me dá uma espada, vamos partir essa criança no meio, metade para você, metade para você. Aí a mãe verdadeira fala assim: não, deixa com ela. Ele olhou e falou assim: essa é a mãe verdadeira, não gastou dinheiro, não precisou ir no ratinho, passar vergonha, essas coisas todas, resolveu o problema. Amém? Não? Pronto, já soube quem é. O que eu estou dizendo, irmãos, que quando eu temo a Deus, eu tenho sabedoria, eu tenho algo além. As pessoas ficam ricas com a sua capacidade natural, com a sua inteligência, capacidade, amém? Mas aquele que tem a sabedoria, ele agrega algo divino naquilo que é natural na vida dele. Quantos querem isso em nome de Jesus? Amém? Não? São coisas que Deus nos dá, e está à disposição de você e de mim através do temor de Deus. A outra coisa que o temor de Deus nos dá, além da sabedoria, é a proteção contra o pecado. Porque uma das definições, Provérbios 16:6, diz assim: pelo temor do Senhor, os homens evitam o mal. Olha lá, pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor, os homens o quê? Porque eu temo a Deus, porque Cristo está formado em mim, porque a maturidade de Deus em mim, eu olho aquilo e pelo temor do Senhor eu falo: eu estou fora dessa história. Eu evito o mal, eu evito o pecado. Provérbios 9:10, por gentileza. O temor do Senhor é o que, gente? É o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Amém? Não? Quanto mais você conhece a Deus, mais do Espírito você tem, mais prudente você se torna, por causa do temor do Senhor, porque te deu sabedoria. Amém? Quando eu sou sábio, eu não sou imprudente. Quando eu sou sábio, eu não sou precipitado. Eu aguardo. Eu vou tomar uma decisão, falar: vou pensar melhor. Aguenta aí. Quem aqui já comprou algo e se arrependeu depois? Levanta o dedão do pé. Quem aqui comprou algo, está na tua casa até hoje e fala: não sei o que eu faço com esse trem. Por que eu fui comprar esse negócio, Fábio? Nem se colocar na OLX, irmão. Já colocou na OLX, colocou naquele outro lá. Ninguém quer saber daquilo, só você comprou. A empresa fabricou aquele negócio, vendeu um para você. Não vendeu mais para ninguém. Verdade. Por causa da precipitação. Comprou o que não precisava. Comprou sapato que nunca usou. Está lá o sapato. Caiu da mão agora, tem vergonha de usar. Nunca usou. Comprou uma blusa que nunca usou. Porque agora a blusa, se colocar, todo mundo fala: que coisa horrível, né? Servia, mas não serve mais. E a gente vai comprando trem, a gente vai tomando decisões. Aí daqui a pouco acha uma moça bonita e fala: é hoje. E vai lá e se declara para a moça. E Deus fala: calma, rapaz. Ele vai falar: Jesus é a minha oportunidade da vida. Eu falei: não. Esse negócio não vai funcionar, não vai ser bom para você. Pensa melhor, vai orar. Amém? Não? Que o Senhor nos ajude nisso. Provérbios capítulo 10, 27. Diz assim a palavra: o temor do Senhor, o que faz, gente? Quem quer viver mais aqui? Sabe por quê? Porque o contrário do temor é a imprudência. E a imprudência leva à morte. Você mexe com o que não devia. Mas os anos dos perversos serão o quê? Abreviados. Vai lá em Provérbios 14, 27, por favor. Prolonga os dias da vida, diz aí. O temor do Senhor é o que, gente? Fonte de vida para evitar o quê? A morte é um laço.
Mas quando eu temo a Deus, é uma fonte de vida. Eu vou na fonte, eu recebo da fonte pelo temor dele. Em último lugar, 22:4. 22:4. O galardão, presta atenção aqui agora. O galardão do que, gente? E o que? São o que? Pronto, podemos ir embora. Amém? Não? Está dizendo a palavra. Ele acrescenta agora a humildade. Porque não há como eu temer a Deus sem humildade. Porque temer a Deus é depender de Deus. É colocar Deus acima de todas, de mim e de todo mundo. Aí eu me humilho. E a Bíblia diz que aquele que se humilha a Deus vai o quê? Exaltar. Amém? A humildade precede, vem antes da honra. Você quer ser honrado? Seja humilde. O temor do Senhor leva a riquezas, a honra e a vida. Tem gente que está pobre, está sendo desonrado, está perdendo a vida por falta de temor de Deus. O temor de Deus é, eu coloco essa palavra que nós estudamos nessa noite, acima de tudo e de todos na minha vida. É a palavra de Deus que comanda e governa a minha vida. É Cristo em mim, a esperança da glória. Amém? É Cristo sendo formado em mim, em nome de Jesus. E aí, quando Cristo é formado em mim, eu venço as tentações. Quando Cristo é formado em mim, eu não sou precipitado. Eu tenho o temor de Deus. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Queria que você fechasse seus olhos, em nome de Jesus. Obrigado, Espírito de amor, o Senhor está aqui nesse lugar. Obrigado, Deus. Deixa eu te dar uma palavra, com seus olhos fechados. Se você chegou aqui enfermo, doente, seja do físico, alguma dor, alguma infecção, seja qual for a sua enfermidade física, se você chegou aqui com alguma enfermidade emocional, síndrome de pânico, o Senhor está te curando agora. Há óleo aqui nessa noite para a cura, em nome de Jesus. Você que tem uma situação na sua casa, na sua família, de um amigo, de uma amiga, de alguém que lhe é muito caro, entregue isso nas mãos do Senhor nessa noite. E fala: Senhor, eu quero nessa noite crescer mais em Ti. Eu quero amadurecer. Eu quero que Jesus seja formado em mim. Eu quero tomar a forma de Cristo e não do mundo. Me ajuda, Senhor, a regozijar na esperança, a ser paciente na tribulação e na oração perseverante. Me ajuda, Espírito Santo, a entender que temer ao Senhor é honrar o Senhor, é respeitar o Senhor, é preferir a Tua vontade acima das minhas vontades, é amar o Senhor acima de tudo e de todos. Olha aqui que eu vou falar para você, em nome de Jesus. O Senhor sabe o que você tem passado e quais são as suas preocupações. Escuta que o Espírito Santo está te falando. Muito mais do que o seu desejo de solução, é o desejo de Deus de solucionar. Guarda isso. Mas por que não resolve isso, Senhor? Porque o Senhor tem a sua maneira, o seu tempo, o seu modo. Ele quer te ajudar a crescer nele. A entrega exige maturidade. O saber esperar exige maturidade. A não deixar que as circunstâncias te dominem e as suas necessidades pessoais te dominem, é maturidade, é Cristo em nós,
É Jesus sendo formado em nós. Enquanto cantamos agora, há uma unção aqui do Espírito Santo. Queridos, Ele quer te dar uma alegria, um sossego, um descanso. É você olhar para aquela situação e dizer: não, isso tem solução, porque o Senhor vive em mim, e eu sou teu filho, tua filha. Senhor Jesus, quando estivermos passando por alguma tentação, que possamos olhar para o alto, para a tua palavra, por algumas propostas, e às vezes o inimigo usa até a palavra, como usou com Jesus, mas você vai parar, você não vai decidir, você vai buscar o Espírito Santo, você vai ouvir a voz de Deus na totalidade da palavra. Você não vai se dobrar diante das propostas que o inimigo vai fazer, talvez usar até amigos, parentes, gente da própria casa, para você tomar decisões que vão te deixar infeliz e trazer um prejuízo muito ruim no futuro. E caso você tenha feito isso, caso você tenha sido precipitado, não soube esperar, é a hora do arrependimento, porque Ele tem uma alegria para você. E quando você se arrepende, Ele cancela, Ele perdoa, querido, e Ele começa um novo tempo na sua vida. Jesus veio para nos dar vida abundante, é isso que Ele tem para você e para mim. O temor do Senhor é o elemento chave que nos dá sabedoria e nos previne do pecado. Ele é o antídoto contra o pecado, porque o temor do Senhor é aborrecer o mau caminho, arrogância, orgulho, a palavra precipitada, a atitude brusca. O Espírito Santo diz a nós nessa noite: eu tenho aguardado a manifestação dos meus filhos e filhas nessa terra. Ó Deus, a criação geme, suporta angústias, esperando a sua manifestação, de homens e mulheres que não são levadas por impulsos humanos, mas são conduzidos pelo impulso do Espírito Santo. Eu declaro sobre a tua vida essa graça, essa maturidade, como esposo, como esposa, como pais, como filhos, como servos de Jesus, como irmãos em Cristo. Eu declaro a bênção do Senhor sobre você, e declaro nessa noite a alegria do Espírito Santo. É como Jó: o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Isso é maturidade. Que a graça, o amor do Senhor, a comunhão do Espírito Santo, e que o rosto de Jesus seja visto através da sua vida, e que as pessoas, quando olharem para você, para suas atitudes, sua maneira de ser e de falar, deseje esse Jesus que está sendo formado em você e em mim. Em nome de Jesus, Cristo em nós, a esperança da glória. Que Deus te abençoe. Uma semana de muita graça, em nome de Jesus. Dê um abraço na pessoa que está ao seu lado. Deus abençoe.